intuito de hoje, pronto, nessa aula de hoje, é trazer para vocês uma contextualização do planejamento tributário na prática. A gente vê por aí muitas discussões, muitos questionamentos, e nos últimos tempos, nós, que somos tributaristas, podem colocar aqui para mim no chat se vocês trabalham já no fiscal, no tributário, se são advogados, se são contadores. Nós vemos nos últimos tempos de pandemia a função do planejamento tributário de uma forma muito relevante, né? A Maria Eduarda, como advogada tributarista, colocou aqui para a gente, pode daqui a pouquinho dar o depoimento para nós. Tivemos muitas ações, muitas empresas conseguiram se manter dentro do rol, né, das atividades por conta do planejamento tributário. E é esse insight que a gente quer trazer para vocês. No material que eu trouxe para vocês, que a gente vai se nortear por ele, nós temos alguma divisão. Quem quiser baixar o material, quem não conseguiu baixar o material, coloca aqui, que a Márcia vai estar enviando por e-mail para vocês. E eu fiz uma subdivisão, vou compartilhar a tela com vocês da nossa aula de hoje. Pronto. Estão vendo, pessoal? Confere para mim, por favor. Podem abrir o microfone para falar, tá? Sim. Ótimo, obrigada, Gislaine. Vejam só, quando a gente fala de planejamento tributário, a gente sempre pensa em aspectos operacionais, a depender da situação que a gente está. Entretanto, quando a gente traz essa visão do planejamento tributário, a gente sempre observa que nós temos algumas divisões que é preciso a gente entender. Nós temos toda a análise da complexidade tributária, nós temos as divisões entre estados, a gente tem a divisão entre município, na esfera federal. Então, tudo isso, quando a gente vai implementar um planejamento tributário, a gente precisa sempre entender que não vou conseguir implementar um planejamento tributário sem antes observar essa empresa. Eu vou começar pelo planejamento tributário estadual, pelo federal, pelo municipal. Qual é a complexidade que aquela empresa me apresenta? Muitas vezes a gente vê tributaristas ou advogados que vão ofertar essa consultoria ou buscar oportunidade tributária de uma forma abrangente. E para a gente conseguir angariar sucesso numa boa recuperação tributária, num bom planejamento tributário, nós precisamos primeiro entender em qual contexto aquela empresa se encontra. Após isso, eu preciso entender qual é o caminho que eu vou seguir. Nós temos alguns pontos de partida para fazer o nosso planejamento tributário. Nós temos a oportunidade tributária de buscar dentro do lançamento. Como que funciona isso? Eu posso buscar essa oportunidade apurando toda a escrituração dessa empresa. Por isso que é importante a gente ter conhecimento dos SPEDs. Por quê? Hoje toda a empresa ela tem a escrituração baseada nos SPEDs, seja a escrituração contábil ou seja a escrituração fiscal. Baseado nisso, vou fazer um planejamento tributário aonde eu vou buscar essas informações de forma fidedigna. Primeiro, eu vou apresentar o meu projeto observando por onde eu vou começar nessa empresa, qual é o ambiente que eu vou atacar. Eu vou olhar a previdenciária, eu vou olhar a estadual e a partir disso eu vou buscar os arquivos SPED, que inclusive a gente pode até, depois vocês falam se é um tema que vocês têm dúvida para a gente trazer para as nossas aulas dialogadas. Partindo desse princípio, qual que é o próximo passo? Opa, eu já observei a complexidade que tem essa empresa. Eu já entendi que essa empresa ela tem operações no Amazonas, ela tem importação, ela compra muito ativo. Essa empresa está tomando os créditos que cabem nessa operação? O primeiro passo é esse estudo minucioso.
E quando a gente busca esse estudo minucioso, a gente vai entender o contexto daquela empresa. Para, a partir daí, nós montarmos o planejamento tributário adequado para aquela empresa. A gente falou anteriormente que nós temos algumas formas de fazer o planejamento tributário, que a gente tem o estratégico e o operacional. O operacional é exatamente isso que a gente está discutindo. Eu buscar, dentro da minha escrituração fiscal contábil, oportunidades que estão descritas na legislação, mas que o contribuinte não assimilou para suas operações. Isso acontece muito, pessoal. A nossa legislação, quem está aqui sabe disso, ela é extremamente complexa, ela é baseada em várias divisões, dependendo do produto, do estado, qual que é a operação que você tem. Toda essa complexidade vai trazendo para o contador, aquele que trabalha no dia a dia, a obrigação de entregar. Então, muitas vezes, esse contador, esse escritório contábil, não é por falta de conhecimento, às vezes a gente sabe disso, mas muitas vezes é porque ele está envolvido no dia a dia, na operação diária. Então, por isso que nós temos esse papel fundamental. Existem muitos campos, sim, para a gente apresentar o nosso trabalho e buscar essa recuperação. Entretanto, eu preciso observar qual caminho eu vou atacar. Vai ser o estratégico ou vai ser o operacional? Eu partindo para o operacional, eu preciso conhecer a operação dessa empresa. Professora, como conhecer a operação de uma empresa? Para que você faça a apresentação do seu projeto. Você vai identificar quais são as transações que aquela empresa pratica. Exemplo de planejamento operacional que nós ofertamos e que tem muita valia. Primeiro, vamos falar do Simples e depois do RPA. Vamos por parte. Simples Nacional. Professora, tem realmente caminho para me oferecer um planejamento para o Simples Nacional? Claro que tem. Primeiro, segregação de receita de monofásicos. O que é isso, professora? Dentro do Simples Nacional, duas grandes oportunidades tributárias é a segregação da receita dos monofásicos e a segregação das receitas dos produtos que têm ST. Muitas empresas, vocês estão aqui, não me deixam mentir, começam as suas operações, às vezes é um microempreendedor, ou às vezes o empresário do Simples, ele não tem esse conhecimento, essa expertise do olhar tributário. E o contador que ele contratou é o contador operacional, que tem que dar conta do dia a dia ali da operação, que a gente sabe que não é fácil. Em toda avenida, em toda esquina, em todo bairro tem um mercadinho, uma farmácia, uma padaria. E muitas dessas empresas não têm a segregação do estoque. Então, você como tributarista, você como contador, o dono do escritório, você já pode oferecer dois serviços: uma revisão de NCM, do cadastro de mercadorias, e um planejamento tributário baseado nesse cadastro. Nas nossas aulas de SPED, a gente discute muito a importância do bloco zero dos SPEDs, que é o bloco que evidencia todo o nosso cadastro de pessoas, de mercadorias, de tudo que a gente transacionou. Dentro de uma empresa do Simples, nós não temos o SPED, mas nós temos o PGDAS e nós temos o XML. Quebro o meu XML, faço uma classificação por NCM e vejo, dentro daqueles NCMs, eu tenho a monofasia? Dentro daqueles NCMs, eu tenho mercadorias que são sujeitas a ST? Esse cliente, esse contribuinte, ele faz a segregação retirando da base de tributação todas essas mercadorias? A resposta que eu tenho que dar para vocês é, na maioria das vezes, não. Então, esse planejamento tributário dentro do Simples Nacional, super vantajoso e muito eficiente. O outro planejamento tributário que eu falei para vocês, que ainda é dentro do operacional, mas saindo um pouquinho da base do Simples, indo para o RPA, nós temos, por exemplo, o crédito de ativo mobilizado. Quando uma empresa ela é RPA, ela entrega o SPED para o estado onde ela opera. Até aí, tranquilo, sem novidade.
Dentro desse arquivo SPED, partindo para o lado da esfera estadual, nós temos um bloco chamado bloco G, que é o bloco do SIAP. Para eu me creditar das mercadorias classificadas como imobilizado, eu tenho direito ao creditamento de ICMS em 48 parcelas. Eu vou mais além. Tem estados que têm legislações que permitem o creditamento do SIAP em uma única parcela. Então, vejam só que interessante. Todas as empresas, quando adquirem imobilizado, e registram imobilizado e controlam imobilizado, elas têm direito ao crédito ICMS proporcional a 48 vezes. São todas as empresas que fazem isso? Não. Por quê? Porque existe a complexidade da geração do bloco G. Não são todos os sistemas que fazem o bloco G. A empresa, para poder tomar esse crédito, ela tem que ter um controle das placas do SIAP, tem que dar baixa nas parcelas. Aqui no estado de São Paulo, você tem que emitir uma nota para se creditar. Mas outros estados, somente o lançamento na apuração já resolve. Mas, independente se eu vou me creditar do SIAP via nota ou via lançamento na minha apuração, eu sou obrigada a escriturar o meu livro dentro do SPED, o meu livro do SIAP. Tem empresa que não faz isso, por quê? Primeiro, vai ter uma demanda do Departamento Fiscal muito grande para fazer a segregação desses NCMs, a classificação, o controle das plaquetas. E porque a empresa não faz e nunca ninguém fez, isso vai gerando um crédito super relevante. Então, eu posso muito bem oferecer esse tipo de planejamento tributário. Professora, nesses casos, eu posso usar o SPED? Você pode e você deve. E usando o SPED, você ainda terá outras oportunidades baseadas no RPA. Outro exemplo de outro insight, né, para vocês de planejamento tributário. Compra de ICMS. Professor, isso é seguro? A gente vê tanta situação por aí. Primeira coisa que a gente tem que observar quando formos adotar essa prática dentro do nosso planejamento tributário. Eu preciso verificar a origem desse crédito. Eu preciso verificar essa empresa, todas as certidões, ela está ok na esfera federal, ela está ok na esfera estadual? Ela realmente existe? Aquele crédito já foi homologado pela sua Secretaria de Fazenda? Existem estados, não sei se vocês já compraram crédito de algum estado por aí, mas tem estado que tem o deságio de 25%, de 16%, ou seja, vale a pena? Claro que vale, desde que você trabalhe com uma pessoa, com um intermediador, que pode ser, normalmente é um advogado ou um contador, mas que traga para você essa segurança. Imagine você usar 100 pagando 90. Aí cada estado tem uma regulamentação desse creditamento. Aqui em São Paulo, nós temos o ECREDAC. Depois vocês colocam aqui para mim no bate-papo se vocês já utilizaram. Lá em Santa Catarina, por exemplo, é o AUC, que é uma autorização de utilização de crédito. Lá no Paraná, eu tenho que emitir nota. Lá no Rio de Janeiro, eu tenho que emitir nota. Tem estados que permitem que você compra ou vende mercadorias com crédito de ICMS. Desde que, importante isso, tá? Seja um crédito considerado, classificado conforme a legislação como crédito acumulado. Outra forma de fazermos o planejamento tributário, ainda no operacional, tá? Eu não estou seguindo os slides, porque eu gosto de discutir. Quem tiver algo, professor, eu já fiz isso, não fiz, quero fazer, pode levantar a mão para a gente discutir. Um outro ponto importante ainda vendo o SPED, Simples Nacional, as maiores oportunidades está nessas duas frentes que eu coloquei, vindo para o estadual, ainda pelo RPA. Muitas empresas não observam as mudanças da legislação para o seu NCM ou para a sua operação. Exemplo, nós temos algumas operações que são suspensas, que têm diferimento, que têm base de cálculo reduzida, e a empresa não pratica isso. Por quê?
Porque aquilo que a gente falou que eu vou trazer de vez em quando aqui para a gente discutir. Muitas vezes, nós que estamos dentro da empresa, dentro da operação, a gente não consegue ter esse olhar crítico. A empresa que separa uma pessoa, que separa um departamento para fazer esse estudo, para fazer essa análise, ok. Quais são as empresas que fazem isso? Pouquíssimas. É onde nós entramos com a nossa expertise, com o nosso conhecimento. Muitas empresas têm redução de base, muitas empresas faz a operação sem controle, perdendo a característica, o instituto da suspensão. Dentro de 60 dias, essa operação é suspensa, você não vai pagar ICMS. Numa empresa que remete muitas mercadorias para demonstração, isso vai gerar um valor significativo. Olha, esse produto sofreu uma redução na base. Uma comercial exportadora, por exemplo, pode se creditar de IPI, mesmo que ela não seja uma empresa classificada como contribuinte do IPI. Tudo isso nós vamos identificar na onde? Na escrituração da empresa. Logo, quando vocês forem prestar esse serviço, seja como consultoria, ou seja dentro da própria empresa que você trabalhe, tome também como base a análise do SPED daquela empresa. A partir do SPED, você vai ver com quais empresas o seu cliente transaciona. Outro exemplo muito importante de planejamento tributário. Ainda dentro do SPED, ainda dentro da RPA. Se vocês tiverem alguma dúvida de algum segmento ou de alguma esfera, pode levantar a mão, que a gente discute também. Outro ponto importantíssimo. Nós vemos que muitas empresas, quem compra para as empresas é o departamento de compras. O departamento de compras entende de tributação? Não. E também, quem tem que entender disso somos nós, né? Entretanto, é importante nós, do tributário, contextualizarmos o pessoal do compras, que compras não é só compras. A gente precisa explicar para o pessoal de compras que as compras terão um impacto muito grande na formação do preço. A gente vê o pessoal fazendo coisa errada por falta de conhecimento. Exemplo que eu vou dar. Janaína quer falar? Pode falar, Janaína, minha querida. Estou vendo. Fale aqui com a gente. Janaína? Oi, não, eu fui só ver uma mensagem da Patrícia que chegou para mim, desculpa. Ah, tá bom, imagina. Então, continuando ainda nesse exemplo, né, que nós temos. A gente vê o pessoal de compras vai comprando as coisas e acha que é mais barato, né? Quando acha que é mais barato, vai lá e compra. Ah, eu comprei isso daqui lá em Minas Gerais, está mais barato. Opa, vai comprar em Minas Gerais que está mais barato, perfeito. Só que quando a gente compra, eu vou dar exemplo de Minas Gerais porque a base do diferencial de alíquota em Minas Gerais é cheia, né? Quando você compra lá em Minas Gerais e você está em São Paulo, nós pagamos o diferencial de alíquota. Esse diferencial de alíquota pode ser de 6%, pode ser de 14%. E no estado de Minas Gerais, o cálculo do diferencial de alíquota, assim como no Paraná e como São Paulo também se tornou há pouco tempo, esse cálculo ele tem gordura, que a gente chama, ou seja, ele é mais onerado ainda. O que significa isso? Que talvez, e bem provavelmente, o que você comprou em Minas mais barato, não é mais barato em Minas. Por quê? Porque você vai recolher o diferencial de alíquota quando adentrar aqui em São Paulo. E isso vai onerando a empresa. Algumas vezes, não sei se vocês já pegaram alguma apuração de ICMS e tem lá recolhimento de diferencial de alíquota. 10 mil reais, 15 mil reais. Fala, poxa, mas precisava comprar esse material, essa papelaria, esse caderno, essas coisas lá no Paraná, lá em Minas Gerais? Ah, tá mais barato lá, pessoal de compras, né? Falar pra gente. Ah, não, mas lá tá mais barato. Eu fiz uma análise, fiz um estudo. Tá, mas eu vou pagar a diferença de alíquota. Vou pagar o frete. Então, veja que o nosso papel é muito mais do que somente olhar ali os nossos livros fiscais.
a gente precisa observar a operação que a empresa está inserida. Que a partir daí, você vai ter critério para apontar, emitir o seu relatório, olha, essas são as oportunidades tributárias que a empresa tem. E a partir daí, angariar os resultados que a gente procura. Um outro ponto importante é, ainda olhando o nosso SPED, tá? Dentro do SPED tem um bloco de cadastro, lembra que a gente falou? Ali eu já vou conseguir classificar os NCMs. É monofásico, não é monofásico, é ST, não é ST? Ótimo, vou guardar essa informação. Agora eu vou para o bloco 0175. Esse bloco vai mostrar com quem é que você anda. Não tem aquele ditado? Diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Eu vou ver de quem você compra e de quem você vende. Para quem você vende. Aí eu faço uma pergunta para você. E é importante que aqui a gente vai observar valores, tá? O objetivo da gente é buscar recurso para a empresa. Então, não entro nem na questão de, olha, vai comprar desse, vai comprar daquele. A gente vai comprar de quem trouxer maior benefício para nós. Agora, eu te faço uma pergunta. Você é uma empresa RPA. Ok, significa que você apura ICMS na forma não cumulativa. Você não é Simples Nacional. Ponto. Você comprando de uma empresa do Simples Nacional, você vai se creditar na proporção que aquela empresa pode te dar o direito ao crédito. 2,85, 3,83, 4,26. Em contrapartida, se você compra de uma outra RPA, você se credita a 18. Opa, eu tenho uma diferença aí. Vamos jogar uma média, né? Vamos pôr de 14% de crédito que você deixa de escriturar para bater na sua entrada na conta gráfica do final do mês, porque você compra de Simples Nacional. Mas, professora, não é importante a gente incentivar? É super importante. Mas lembre-se, o nosso foco como tributarista é angariar resultado financeiro para a nossa empresa. Faça a conta. Alguém já fez essa conta? Já fez esse teste? Já experimentou verificar o quanto de crédito deixou de apurar na sua conta gráfica por comprar de Simples Nacional? Contem para mim. O pessoal está acordado? Respondam, já fizeram isso? A Gislaine falou, não. Gislaine, é bom fazer. A Greta falou que também não. Então, assim, é importante a gente ter esse olhar? É. Por quê? Porque a partir daí é que você vai entender o impacto que isso vai causar na sua apuração de ICMS. E eu vou falar para vocês, o impacto é grande, tá? Gera muita diferença. E também porque é difícil você ficar controlando no seu cadastro de cliente, que é um outro olhar do planejamento tributário, que nós vamos falar no final da aula, que é o compliance, que é uma ramificação, sim, do planejamento tributário. Vejam que, ó, já falamos do SIAP, já falamos do monofásicos, já falamos da ST, já falamos da compra de Simples Nacional e a redução do creditamento que a gente tem direito. Então, assim, é difícil controlar no cadastro. Por quê? Vejam bem, ninguém quer cuidar do cadastro na empresa. Se eu tiver errada, por favor, me corrijam, mas não é de ninguém o cadastro. O cadastro não é da contabilidade, o cadastro é do finanças, o cadastro... Ninguém quer cuidar do cadastro. Então, o cadastro fica deficiente. Ele ficando deficiente, como é que você vai controlar quem é do Simples, quem não é do Simples? Pior ainda, você ainda corre risco de ser autuado por escrituração errada, por creditamento errado. Exemplo, tem um fornecedor meu que é do Simples, foi cadastrado, mas não tem um botão na minha tela de cadastro, uma identificação, um flag, um campo, que vai falar, olha, esse fornecedor CNPJ 123, ele é um contribuinte do Simples Nacional. Quando o pessoal vem escriturar nota, escritura normalmente se creditando a 18. Olha o problema. Aí, ao invés de... piorou. Ao invés de você
reduzir o seu tributo, você vai se creditar 18, mas, entretanto, todavia, você estará sujeito, com certeza, não é nem sujeito, né? Assim, olha, é só esperar um pouquinho, virar lá no seu DEC, no Posto Fiscal Eletrônico, quem é de São Paulo, coloquem para mim se tem alguém de outro estado, porque a gente discorre também de outro estado, tá? Eu estou falando de São Paulo, mas me corrijam aqui de qual estado vocês são, porque a gente fala de cada estado também. Quem tiver aqui em São Paulo, você vai acessar o seu DEC e vai ter lá uma notificaçãozinha linda que você está escriturando documento de forma indevida. Vai acarretar um monte de outros desdobramentos que vão gerar custo para você. Quem está em São Paulo, a retificação de uma GIA é R$ 94,75. Então, você vai ter que retificar a GIA, se passar de 3 meses, vai ter que pedir autorização para retificar o SPED. Você vai ter que estornar esse valor, esse crédito da sua conta. Vai sobrar um residual, porque você pagou a menos, vai recolher com multa e juros. Olha o problema. Olha o problema de não analisar corretamente toda essa questão. Aqui o Maicon falou Rio, Minas e Recife. Ó, Rio de Janeiro não tem mais a GIA, então é só o SPED, o impacto. Minas Gerais, mês que vem, acaba a DAP geral, né? Eles deram a opção, mas a retificação da DAP para o passado, você paga, estava R$ 75 a retificação da DAP. Não sei se mudou esse ano. É R$ 75 e Pernambuco também não tem a GIA, só tem o SPED. Então, menos mal. Mas olhando para o passado, aqui no caso de Minas Gerais, você vai retificar a DAP. Vai ser desobrigado? Vai, a partir do mês que vem, né? A partir do mês 6, apuração 6, que entregue no 7, você já está dispensado de entregar a DAP. Mas, caso contrário, retificação e recolhimento com juros, com multa, pelo ICMS devido lá no passado que você não recolheu. Então, vejam que o planejamento tributário, ele vai além. Eu falo para as pessoas, a gente fica muito focada, e está nos nossos slides, né? Que é super importante, mas a gente fica focado. Ah, é simples, é presumido, é real. Isso é assim, como que eu posso falar? É a base. É a base. A nossa obrigação é entender o regime, o melhor regime tributário para a nossa empresa. É o mínimo que a gente tem que fazer. É classificar a nossa empresa. Vale a pena ser do simples? Vale a pena ser do presumido? Vale a pena ser do real? Quais são os critérios que vão definir essa resposta? Você tem muito funcionário? Seu faturamento, ele é alto, ele é baixo? Esse seu faturamento, ele é maior do que a presunção que determina o lucro real? Professora, eu sempre ganho a mais da presunção. Sempre. O que vale a pena para você? Salvo o resguardo, as empresas obrigadas, tá? As que são obrigadas a ser do real. Mas salvo o resguardo, peraí, vamos observar. Como que eu vou identificar qual que é o melhor regime tributário? E eu vejo que muito tributarista fica focado, seja contador ou seja advogado, tá? Fica focado, é simples, é presumido, é real. Bom, isso é assim, é a base do nosso planejamento. Tenho muito funcionário, não tô obrigado a nada? Bom, é bom eu ser do simples, porque o recolhimento da minha folha vai estar dentro daquela mesmo valor do meu DASMEI. Ok. Agora, partindo para as outras esferas, o meu faturamento, ele é maior ou menor do que a presunção? Opa, professora, eu sempre ganho um pouquinho a mais ali, eu presto serviço e eu sempre estou ganhando a mais do que a minha presunção. Ótimo! Então, o que é bom para você? Manter no presumido. Professor, o meu lucro é baixo. Meu lucro é sempre abaixo da presunção. O que vale para você? Real, lucro real. E quando a gente vem com esse pensamento, realmente de olhar o faturamento, a gente vê que muitos escritórios de contabilidade, eles não querem, e eu entendo, fazer a apuração das empresas pelo real, pelo presumido. Eles preferem fazer pelo simples. Lógico, quem não prefere? O simples, ele é chatinho. Mas depois que você enquadrou, depois que você fez uma planilha de controle mensal,
Só jogar o valor lá no mensal, ele faz o acumulado para você, lindo. Você não faz uma magia, você não faz um SPED, você não faz um contribuições, você não faz um ECD. É lindo fazer uma empresa do Simples num escritório de contabilidade que cada funcionário tem 300 CNPJ. É o mais vantajoso para o empresário? Normalmente não. Por que não? Exemplo, as empresas têm despesas. As empresas, algumas vezes, elas ganham abaixo da presunção. Aí você fala, mas professora, ok, pode ser melhor para mim a tributação no real, eu vou pagar menos imposto, mas o meu honorário do meu contador vai aumentar, porque ele vai entregar a obrigação. Ok. Mas você concorda comigo, partindo do princípio que nós temos uma empresa, a nossa obrigação é ter uma escrituração correta? Teoricamente, você não está fazendo mais do que a sua obrigação, que é escriturar as operações pelo princípio da competência. Sabe aquela conversa que a gente já escutou? A gente escuta, né? Toda hora. Registro da situação pelo documento fiscal no momento que ocorreu. Essa é a nossa obrigação. Você fazendo a sua obrigação, você facilita a sua apuração. Então, eu falo para vocês, sempre quando começar o planejamento tributário, observa assim, ó, pega o faturamento do seu cliente. Pega o faturamento do seu cliente, joga real, presumido e simples. Eu não coloquei essa tabela para vocês, ela tem vários desdobramentos, né? Mas se vocês quiserem, se todos coloca aqui no comentário, tá, professor, eu quero, a gente manda para vocês. Mas tomem tempo ao preencher os valores, porque um valor errado que você preencher vai gerar um resultado errado. Mas é importante a gente ver pelos grupos por aí afora, né? Eu participo de muitos grupos de estudo, né? E assim, mas não tem um sistema, não tem uma planilha, né? Gente, não tem milagre. Para a gente falar o melhor regime tributário para uma empresa, a gente tem que ver qual é o crédito dessa empresa, a quantidade de funcionário dessa empresa, qual que é o faturamento dessa empresa. Para fazer isso, eu tenho que ter escrituração. Se uma empresa do Simples Nacional, você vai ter um trabalhinho, no que sentido? Você vai ter que pegar a XML, abrir XML no Excel. Depois me falam se vocês conseguem fazer isso. A gente pode marcar até um outro bate-papo para a gente fazer essa parte, sabe, operacional, abrir TXT, pegar Excel, fazer o controle, que hoje não é o nosso foco. Hoje o nosso foco é trazer insights para vocês. Professora, eu estou aqui, peguei uma empresa, professora, é na prática mesmo, sabe? Mas a gente pode marcar um outro bate-papo trazendo a operação, abrindo o TXT, abrindo Excel. Mas chegou na empresa, a primeira coisa que você vai fazer é verificar até mesmo a natureza jurídica da empresa. Opa, essa empresa aqui, ela está no MEI, mas ela vai ser desenquadrada, vai valer a pena? Sabe, a gente precisa ter esse critério. E determinar o regime tributário vai ser a base inicial. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar o faturamento daquela empresa, a partir do DRE, se a empresa tiver, difícil, mas deveria ter, né? Não tem XML, assim, raiz, sabe? Sabe, lembra dos fiscais que vinha na nossa empresa? Bem raiz. Pega XML, separa o bloco do mês ali daquele XML, abre no Excel. Hoje, com toda essa questão digital, essa análise ficou mais tranquila da gente fazer. Mais tranquila no sentido de que a gente não precisa mais ficar ticando, né? Não façam isso. As empresas conseguem baixar todo o XML do período que elas têm, do período que a gente vai avaliar, e a gente consegue trazer isso de forma bem tranquila, já nas planilhas, para a gente fazer os cálculos. Enquadrou? Olha, é melhor simples, é melhor presumido, é melhor real. Isso pelo faturamento. A gente falando da tributação do faturamento. Quando a gente traz essa análise na minúcia do documento, nós teremos todos esses desdobramentos que a gente falou anteriormente, do creditamento, do ICMS. Agora, mudando um pouquinho a chave,
Me falem se vocês têm alguma dúvida. Pode abrir o microfone quem tiver, que a gente vai mudar a chavinha e vai passar para outras tributações que não seja o ICMS. Contem para mim se até aqui está tranquilo, querem fazer alguma observação. Vocês estão muito quietinhos hoje, pessoal. Vamos lá. Algum comentário? Ah, tá no bate-papo aqui. A Gisele tá tranquila, ótimas dicas. Ah, falando que querem a planilha, né? Ótimo. Márcia, a gente vai mandar para eles depois no final. O Geraldo também quer a planilha. Perfeito. A Patrícia colocou aqui que eu não vi. Pro, só pensei nisso agora. Patrícia, esse comentário foi sobre qual observação, minha querida? Fala para mim. Quer abrir o microfone? O Geraldo falou que quer ver a aula gravada depois. Geraldo, vamos ver se é isso com a Márcia. A Márcia é a nossa chefe aqui da nossa plataforma. Depois a Márcia fala se consegue ou não para a gente gravado. Márcia, fala aí, minha querida. Gente, eu estou gravando a aula, eu espero que ele esteja gravando, tá aqui marcadinho. Eu mando sim, eu subo em alguma plataforma para vocês acessarem. Se vocês não se importarem, coloquem aqui o WhatsApp de vocês, porque algumas pessoas me pediram, eu mandei por e-mail, o e-mail voltou. Então, coloque o WhatsApp, eu vou anotar. Depois essa planilha ou algum outro material que a Camila se comprometer a enviar, eu mando tudo pelo WhatsApp. Eu acho que acaba sendo mais prático, porque muitos e-mails acabam indo lá pro lixo e o pessoal não vê, tá bom? Ótimo. Beleza. Pessoal, nenhum comentário, nenhuma observação. Eu vou mandando brasa aqui, tá? Qualquer coisa, levanta a mão, explica essa operação para mim, explica tal situação, a gente volta para trás. Observem que aqui no slide 5, eu coloquei para vocês, eu acho interessante a gente passar por aqui. Eu coloquei que a gente a gente deve aplicar o planejamento tributário em operações mercantis, operações financeiras, de remuneração. Olha que interessante, distribuição de dividendos é importante, planejamento empresarial, poxa vida, e esse sócio? Será que eu preciso ter sócio? Boa! Vocês viram que a Ireli acabou, viram? Vocês lembram? Acabou faz pouco tempo a Ireli. Aí as pessoas perguntam, mas professora, eu viro empresário individual ou viro um SLU? Aí, nosso conhecimento tributarista. O empresário individual, ele vai responder com o patrimônio dele. Vale a pena esse tipo empresarial hoje? Quando as pessoas me procuram, pessoal, para constituir uma empresa, ou quando eu vou dar aula de abertura de empresas, eu de cara descarto essa opção. Essa natureza jurídica, para mim, professora Camila, ela já, não sei se é interessante. Por quê? Porque o sócio vai responder com o patrimônio dele. É claro, não estamos falando aqui do pessoal pilantra, né? Não, a gente não está falando aqui de bandido que se utiliza da boa-fé dos seus colaboradores. Não é desse pessoal que eu estou falando. Eu estou falando daquela pessoa que procura a gente, procuram vocês nos seus escritórios. Eu quero abrir uma empresa. Isso é planejamento tributário. Então, assim, vejam, a gente tem vários caminhos para seguir. Eu coloquei aqui nesse slide que eu quero puxar um assunto que aconteceu de outubro a dezembro do ano passado, e muita gente, pessoa física e pessoa jurídica, deixaram passar isso daí. Teve um aumento do IOF para 3 operações. Vocês viram isso? Um aumento importante, um aumento significativo de 3 operações financeiras para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Se você presta consultoria mensal para um cliente, ou se você
dá aula, se você trabalha na empresa, e você não observou isso, de outubro a dezembro, as suas operações financeiras foram oneradas. Mas, professor, eu nem acompanho essas transações de perto, é um outro pessoal, é o pessoal da contabilidade. Vejam que o nosso conhecimento, ele se aplica em várias esferas da nossa empresa. E até trazendo para cá, não sei se algum de vocês faz isso, né? Mas tem muitas pessoas que fazem planejamento tributário e financeiro de pessoa física. Isso é muito importante. Exemplo, uma pessoa física. Fala, mas professora, eu vou vender planejamento tributário para uma pessoa física? Vai, super vai. Existem vários caminhos importantes para uma pessoa física ter o seu planejamento tributário e financeiro. Por isso que eu coloquei aqui nesse slide 5 essas situações. Respondam para mim aqui no bate-papo se vocês acompanharam essa mudança que teve no IOF. Só a título de conhecimento, né? Esse aumento no IOF foi utilizado para custear o Auxílio Brasil no começo do ano. Por isso que é importante a gente, que é tributarista, ficar antenado nas mudanças da legislação. Eu não sei, aqui de vocês, a gente está com 14 pessoas, né? Não sei quem de vocês presta esse serviço de forma recorrente, mas é importante, talvez, considere ter uma assinatura das atualizações mais importantes para você acompanhar. Por exemplo, aqui o João falou, poxa, eu não acompanhei, a Oriana falou, professora, eu não acompanhei, então veja o que é importante. Só para a gente, um adendo de 3 minutinhos, tá? Para a gente ficar de olho, ficar atento. Nós temos aqui no Brasil a tributação fiscal e a tributação parafiscal. A tributação fiscal, ela serve exclusivamente para fazer a roda girar, para custear a despesa pública. Não vou entrar no campo de contribuição, de taxa, a gente não está aqui para isso. Mas a parafiscalidade, por que ela é importante, nós que somos tributaristas, ficar atento? Porque é nesse imposto que a Receita vai mexer. E você que é tributarista, que oferece trabalho, que oferece consultoria, compliance, planejamento, você tem que ficar de olho nisso. Os impostos parafiscais, eles são utilizados para regular a economia. Essa questão aumenta. Semana passada, não, mentira, não. 2 semanas atrás, aquela conversa doida do IPI, sobe IPI, desce IPI, aplica IPI, vai aumentar, vai... Alguém sofreu esse impacto? Você, como bom tributarista, você fica de olho. Você já analisou o SPED do seu cliente. Você já sabe quais são as mercadorias que ele transaciona, que ele vende. Opa, abaixou o IPI dessa mercadoria. Será que a empresa acompanhou? Abaixou o IOF. Aumentou, nesse caso, aumentou o IOF de outubro a dezembro de somente 3 operações. Essas empresas que fizeram operações financeiras nesse período pagaram o IOF. Mas será que elas perceberam que pagaram o IOF? Será que se elas soubessem que o IOF foi onerado em 2%, será que ela ia pegar aquele empréstimo, aquele financiamento? Você, pessoa física, por isso que eu falo, a depender de onde você, qual é o seu público, aonde você quer atuar. Eu conheço muitas pessoas que têm sucesso fazendo contabilidade, planejamento tributário, planejamento financeiro para a pessoa física. Determine aonde você quer atuar. Você, pessoa física, me falem vocês aqui, vocês fizeram alguma transação financeira de outubro a dezembro? Professora, que operação? Usou o cartão de crédito? Usou o limite? Fez financiamento imobiliário? Se você soubesse dessa informação, você não ia fazer. Porque ao invés de você pagar 0,38, você pagou 2,38.
Então, vejam que o planejamento tributário, ele é algo que nós temos ramificações e desdobramentos enormes. Por isso que não dá para você fazer, vou fazer planejamento tributário. Você vai ter que segmentar, você vai ser estratégico, você vai ser operacional, você vai começar pela parte societária, você vai começar pela estadual, pela previdenciária, pelo regime tributário. Você sabe pegar um SPED, abrir ele, falar, poxa, isso aqui está errado, não tem SIAP, não aplicou a redução de base. Poxa, esse produto está beneficiado. Olha aqui, a Patrícia colocou, professora, nós somos beneficiados, diminuiu o meu custo. Agora, a empresa da Patrícia, a Patrícia acompanhou. É toda empresa que consegue acompanhar? Um escritório contábil acompanha isso? Ele tem um departamento disso? Por isso, um outro ponto importante que eu sempre trago para os meus alunos, né? O contador e o advogado, eles têm que ser assim, ó, amiguinhos. Porque o contador precisa do advogado, o advogado precisa do contador. Você que está aqui com a gente na nossa aula, se você é contador, procure ampliar o seu ciclo de amizade com advogado. A gente vê advogado procurando brecha em todo canto para buscar a redução. Ele vai precisar de nós para analisar a operação, o arquivo. Quantas vezes, quem é advogado aqui, não me deixe mentir, o advogado vai buscar a brecha na lei, que é o outro planejamento tributário. Lembra que a gente falou um pouquinho atrás, que a gente tem o operacional, a gente tem o estratégico? O estratégico é a busca de brechas legislativas que vão nos permitir reduzir a nossa carga tributária. Vejam bem, isso é muito importante a gente mensurar. Nós, cidadãos, empresários, contribuintes, enfim, nós temos o direito de buscar a redução tributária. É o nosso dever pelo gerenciamento da empresa. E nós temos 2 caminhos para fazer isso. Na verdade, nós temos 3, né? Mas um a gente vai deixar para uma outra aula. Nós temos a evasão e nós temos a elisão. O terceiro é a elusão, que já é um pouquinho mais complexo, precisa de muito mais aplicação de conhecimento técnico, mas que a gente pode discutir isso no próximo encontro. No que tange esses 2 caminhos? O caminho certo e o caminho errado. O caminho certo é aquele caminho que o legislador já deixou para nós. Que ao interpretar a legislação, a gente encontra caminhos para reduzir a carga tributária. Exemplo disso aqui que a gente está falando. A gente viu agora a tese do século, que é a exclusão do valor do ICMS da base tributável do PIS e da COFINS. Gente, quantos anos, assim, sem falar da idade, né? A professora já está nisso, já tem 14 anos. Há quantos anos, e me coloque aqui no chat, que a gente sabe disso. Que a gente apura o ICMS dentro da base do PIS da COFINS a vida toda. A vida toda. Algumas empresas, e assim, aí eu falo assim, porque nós fizemos isso, onde eu trabalho, a gente já tinha entrado com a ação antes disso tudo acontecer, desse boom da exclusão sair, porque é inconstitucional. Então, veja que interessante, né? Aqui colocou, também tem a tese da limitação da base de cálculo das contribuições do Sistema S. Mais uma oportunidade. A gente fala que tem as teses e as teses filhotes, né? Muitos escritórios de direito, de advocacia, vão nas empresas ofertar esses caminhos. Quais caminhos esses? Caminhos que os advogados encontram na própria legislação. Ou seja, o legislador, ao passo que ele cria as normativas que nós seguimos, eles também deixam essas brechas tributárias que vai caber à interpretação tributarista. Tanto que é que, assim, a gente tem essa tese, tem outras diversas teses importantíssimas que a gente traz para o nosso planejamento tributário. Por isso que é importante a gente sempre dividir. Olha, vamos começar no operacional,
Vamos ver o que está tomando crédito, o que não está tomando crédito. Vamos verificar depois, no segundo momento, a parte estratégica. Qual que é? É as brechas legislativas que toda empresa tem. Eu sempre falo, pessoal, de verdade, e olha, e quem está aqui pode falar, não deixa eu mentir. De 100% que você vai apurar, fazer uma diligência mesmo, para aplicar, para vender um planejamento tributário de 100% que você vai, 95% tem coisa errada. Me falam se eu estou mentindo. Olha aqui o que, agora eu não vi o nome que colocou, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que é muito relevante esse comentário, foi a Maria Eduarda, né? A Maria Eduarda falou assim, olha, um trabalho super interessante de integração entre o advogado tributário mais o contador. Isso, olha, a Maria falou, eu apostaria até um percentual maior. Exatamente. Por quê? Porque vai juntar o contador e o advogado. Esses dois juntos, sabe aquele voo, como é que as três espiãs falam? Vou desvendar o todo mundo, não tem? É bem isso. É bem isso. O advogado vai precisar do contador, o advogado vai precisar do contador e o contador vai precisar do advogado. E a gente separando essa questão do que, aonde eu vou aplicar, partindo daqueles dois caminhos, a gente tem o caminho certo e o caminho errado, igual a vida. A vida é assim, né? A gente escolhe o caminho que a gente quer. E eu digo para vocês, escolha o caminho correto, pelo amor de Deus. O caminho correto é o da elisão fiscal, que é aquele caminho que você tem paz de espírito. Temos oportunidades de reduzir o tributo? Temos. Temos situações em que a gente evita a ocorrência do fato gerador? Temos. Depois do fato gerador feito, concretizado no mundo real, acabou as suas possibilidades. Aí existem outros caminhos que a gente pode buscar ressarcimento, a gente pode buscar restituição, que também faz parte super do nosso planejamento tributário. Mas o foco aqui é a elisão fiscal. A elisão fiscal vai partir da premissa de fazer o que é correto. A gente não precisa ultrapassar a barreira legal para conseguir, para angariar a redução da nossa carga tributária. Eu vou citar para vocês um caso super famoso. E assim, o que eu vou falar não é segredo, tá? Não tá em sigilo, não. Esqueci a palavra. Sigilo. Porque já foi divulgado, né? Público, podem buscar na internet, né? A gente tem o caso da Grendene. Depois comentem aqui se vocês conhecem, tá? O caso da Grendene. O que a Grendene fez? Lembra que a gente falou, olha, a gente precisa identificar se é melhor o simples, se é melhor o presumido, se é melhor o real? A gente falou isso no comecinho da nossa aula, no meio, né? No meio da nossa aula a gente falou sobre isso. O que a Grendene fez? Ela segmentou a operação dela em 8 divisões. Então, ela tinha uma empresa que faturava XPTO, o XPTO obrigado ao lucro real, só que ela não angariava o resultado que ela queria, então, não, vamos fazer um planejamento tributário, vamos. Aí você fala, professora, Grendene, uma empresa grande, com contadores formados, advogados formados, não é nenhum da pessoa leiga que apareceu no meio da rua, bateu na porta, vamos fazer isso, não. Uma empresa consolidada. O que ela fez? Já temos a solução. Vamos segmentar, segregar a nossa atividade. Eu, como tributarista, indico segregação de atividade? Indico. A depender da situação, é super maravilhoso você segregar a atividade. Mas, elisão fiscal, sempre, sempre. Segregar a atividade quando você vai segregar a atividade. O que ocorreu nesse caso, e é um caso de estudo, inclusive interessante, né, para discussões, para aplicação no mundo real,
a gente fica aqui discutindo, quando a gente pega um caso real, fica mais fácil da gente ver. A Grendene segregou a atividade, porém, contudo, somente na base da legislação, só nos livros. No mundo real, só tinha uma empresa. O que aconteceu com esse planejamento tributário? Ele foi desmantelado. O que é desmantelado? Acabaram com ele. Receita Federal desmantelou ele. Por quê? Porque ele seguiu o caminho da evasão fiscal. E entre a evasão fiscal e o crime contra a ordem tributária é uma linhazinha bem fininha, que pode ser caracterizada pelo benefício, pelo dolo, pela intenção. Aí eu faço uma pergunta para vocês, e assim, mesmo, de coração, vale a pena você responder civilmente, criminalmente, por oferecer um planejamento tributário evasivo? Não, não vale a pena. Não vale a pena. Outro exemplo muito conhecido, tem dois, tem o do Ratinho e do Felipão. Vocês conhecem esse? Primeiro, conheceu esse da Grendene? Comenta aqui para mim. A Janaína falou que não conhecia, a Márcia também falou que não conhecia. A Greta falou que também não conhecia. E o caso do Ratinho, vocês conhecem? A Maria também falou que não conhece. O do Ratinho, vocês conhecem? Não. E do Felipão? Ouvi falar... Aí subiu a mensagem. Espera aí que eu vou subir. Ouvi falar da Miss Carmen Lúcia, não disse há pouco que era válido o regulamento tributário para dar o curso. Falando sobre esse assunto, não é desse, Geraldo. Não é desse que eu estou falando. O que eu estou falando é da empresa Grendene, que fez um planejamento tributário, e dentro desse planejamento tributário foi indicado a segregação de atividade, o que é válido, tá? Dentro de uma análise tributária, pode ser, sim, um bom caminho você segregar a atividade. Entretanto, ela não fez a segregação de atividade de fato. Ela não fez a de fato. A da Wizard foi a questão societária, não foi a segregação de atividade. Nesse caso, da segregação de atividade, ela é indicada? Ela é indicada. Pode ser dentro de um estudo tributário, assim, olha, vamos segregar essa atividade que você vai reduzir o seu custo, mas desde que você realmente segregue a atividade. Cada empresa tem seus funcionários, tem o seu centro de custos, tem a sua contabilidade, tem o seu funcionário. Há um tempo atrás, passou no jornal da Record, algumas empresas de fachada. Vocês lembram dessa reportagem? É que a gente lembra porque está vinculado à nossa atividade, né? Então, isso ficou muito marcado. Porque veio de encontro ao caso da Grendene. Sempre está passando, né? É que esse caso passou muito, muito forte. De empresas que você vai lá e não tem empresa. Mas ela existe na legislação, ela existe no mundo legislativo, no tácito. Por quê? Porque elas foram criadas justamente para enganar o fisco. Voltando para o caso do Felipão e do Ratinho, eles não ofertaram a tributação para a pessoa física. Porque o trabalho deles tem a questão da pessoalidade. E eles não ofertaram para a tributação. Então, isso é interessante. Aqui o Geraldo, trazer do mundo fictício da redução tributária para o real e funcional. Tudo funciona. Exatamente. Eles não fizeram isso, Geraldo. Agora eu pergunto para vocês. Uma empresa desse... E tem outros exemplos, tá, pessoal? Eu poderia ficar aqui discutindo um monte de exemplo, que a gente tem um monte de exemplo. Eu estou trazendo esses que são os casos mais famosos, que não tem segredo de justiça, que estão disponíveis para vocês estudarem, pode colocar no Google. Então, vejam que o planejamento tributário, ele tem o caminho errado. O caminho errado é o da sonegação. E sabe uma coisa importante, dentro de todo esse contexto, de aplicarmos o planejamento tributário com base de sustentação, que a gente chama de propósito negocial, né? Claro,
poderia discorrer muito mais sobre isso, mas no nosso bate-papo de hoje, a gente vai trazer só os insights, né? A gente tem o propósito negocial. Nas minhas aulas, eu sempre ensino para os meus alunos. Vai fazer um planejamento tributário? Emita um propósito negocial. Elabore com bases legais, observando as obrigações acessórias, porque isso vai te dar segurança jurídica para que você opere tranquilamente dentro do seu trabalho. Numa situação dessa, onde ocorre o desmantelamento de um planejamento tributário, onde que fica o contador nessa história? Da mesma forma, o inverso também é diferente. Trazendo outro caso também público, vocês viram quanto que a Renner angariou de recurso, né, de melhora financeira, fazendo a redução da base do PIS e COFINS, retirando o ICMS, vocês viram? Depois, a título de curiosidade, coloca aí no Google. Nem coloca Renner, coloca varejistas que conseguiram resultados positivos com a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. E aí, a partir disso, a gente tem as teses filhotes, que aí entra o ICMS-ST, entra o ISS, e por aí vai, são oportunidades diversas. Então, vejam bem, separando o que a gente tem de planejamento tributário operacional, que é o quê? É observar, o crédito está bacana? Está tomando crédito? Essa operação tem suspensão? Essa operação aqui, eu estou em São Paulo, mas eu tenho uma filial em outro estado. Eu estou fazendo corretamente a tributação de São Paulo e daquele estado? Eu tenho um produto que tem monofasia. Professora, como é que eu vou saber se meu produto tem monofasia? Simplesmente você vai colocar no Google tabelas SPE de contribuições. Lá tem todos os produtos que são monofásicos. Baixou aquela tabela, isolou o NCM, PROC-V com seu range de mercadoria, matou ali, já sei o que é as minhas mercadorias que são monofasia. Já tiro da minha tributação. E também temos esse outro planejamento tributário, que é o planejamento estratégico, que é você buscar a oportunidade dentro da legislação, que é você observar onde que eu posso buscar resultado aqui. Será que é mudando a parte societária? Será que vale a pena eu mudar a filial de lugar? Sobre a filial, sobre ISS. Eu não dei nenhum insight de ISS, né? Vamos trazer um. Você vai lá na 116, lá no anexo 3 e observa que a sua tributação, ela é devida, você como prestador de serviço, que a sua tributação é devida onde você está localizado. Não está na regra de exceção, que é devido ao local da prestação de serviço, mas sim no local, no estabelecimento do prestador. Aí tem uma cidade aqui em São Paulo que a alíquota dela é de 2%. Mas aonde você está instituído é 5%. Opa! Aí os espertinhos, eu vou abrir um CNPJ lá, que é 2%. Você está sofrendo um risco? Claro que você está. Lembrem-se, aqui o Geraldo colocou para a gente, perfeito, uma ótima colocação do Geraldo. Mundo real. Se lá é benefício para você, 3% é importante, claro que é importante. Hoje em dia, 1% é importante. Veja a possibilidade de fato, real, abrir o seu escritório lá naquele lugar. Outra questão que ainda não está pacificada, então, enquanto não se resolvem, vão nos prevenir, fazer o CEPOM. Cada município tem um nome, mas faça o CEPOM onde você presta serviço, para não ser bitributado. Também é uma análise de planejamento tributário? Também. Agora, vem comigo aqui. Você foi lá numa empresa apresentar a sua consultoria, apresentar a sua análise. E, claro, você vai precisar de um tempo bem significativo para analisar tudo isso. Você analisando municipal, estadual, federal, societário, rendimento e consumo, você apresenta um relatório bonitinho, assinado, um trabalho bonito, né? A gente precisa ter esmero para as coisas. Apresentou aquilo para a empresa por segmentação. Olha, observando o seu regime tributário,
XPTO, observando as suas NCMs, ó, isso aqui está na monofasia, não é. Ou deveria estar e não está. OST e não é. Por aí vai. Olha, você tem uma filial de prestação de serviço em tal município. O ISS desse serviço é no local do estabelecimento do prestador. Não seria interessante? Faz a conta a longo prazo. Às vezes, em 3 anos, a empresa já recuperou. Aí você continua a sua análise. Olha, dá para aplicar aqui uma tese. Dá para me tirar esse valor daqui. Olha, o faturamento é X. Você está no simples, mas aplicando a presunção, você paga X de imposto. Então, vejam que nós, enquanto tributaristas, e a gente poderia estender essa aula, a gente poderia ter uma aula só de Estado, só de federal, só de município, só de análise de obrigação acessória, buscando oportunidades tributárias. A gente vê, agora a gente tem o ROT, aqui em São Paulo chama ROT, mas os outros estados têm outros nomes. A gente tem Paraná, ADR-CST, a gente tem em Minas Gerais o AERC, a gente tem diversos por aí, no Rio Grande do Sul a gente tem o efetivo, que é buscar na recuperação tributária. Então vejam que tem caminho para a gente buscar, a gente tem que ter esmero. Olha só, a gente está aqui, quarta-feira, 9 horas da noite, discutindo isso. Nós estamos em 13 pessoas. É porque é um caminho que surte resultado. A gente precisa ter esmero numa boa apresentação? Precisa. A gente precisa ter critério de apuração? Precisa. A gente precisa principalmente acompanhar. Eu acho que um ponto super importante que a gente tem dentro da nossa legislação, que a gente usa a nosso favor, é a gente tem uma legislação tributária extremamente complexa, que vai desde a obrigação acessória, tudo é complexo. O principal é complexo, o acessório é complexa, não atender acessório é mais complexo ainda, apurar o devido é complexo, e é aí que a gente aplica a nossa expertise e vai trazendo para nós essa construção, esse cliente que a gente busca e consegue, sim, a redução da carga tributária desses nossos clientes, desses contribuintes. Pessoal, já falei bastante, vocês querem tirar alguma dúvida, querem fazer alguma observação? E, ó, tudo que eu falei aqui para vocês é o que eu coloquei para nós nos slides, tá? É que eu sempre gosto de discutir, de falar e não de acompanhar slide, mas eu deixei ele para vocês como base de estudos, como base de acompanhamento, sabe? Poxa, vou começar um programa tributário, meu primeiro cliente, opa, esse insight eu não peguei, é para deixar para vocês de base, mas que eu abordei todas essas questões que eu coloquei no slide para vocês e também deixei para vocês um mapa mental, que eu adoro, né? Docente já viu, né? Eu adoro estudar via mapa mental, eu acho que esclarece muito e é uma coisa que a gente tem que ter bem clara dentro dos nossos estudos, a gente precisa entender do que a gente está fazendo. E é isso que eu quis trazer para vocês na aula de hoje. Vocês têm algum comentário, querem fazer alguma observação? A Gislaine perguntou, professora, o que é o ROT? Gislaine, o ROT é o nome de São Paulo, tá, minha querida? Em outros estados tem outros nomes. Quando a gente compra uma mercadoria sujeita ao regime da ST, nós pagamos a ST no valor da compra. Quando nós transferimos para outro estado, ou dentro do estado de São Paulo, esse ST incide ou não incide. O estado, dependendo do estado, ele te dá a oportunidade de buscar esse valor que você pagou a mais, o valor que você pagou 2 vezes, que é o ressarcimento da ST. O ROT é a opção que você tem do seguinte, olha, estado, eu vou aderir ao ROT. O que é aderir ao ROT? Que é os varejistas, né, e os distribuidores. Olha, estado, eu não vou pedir de volta o que eu tenho a recuperar, mas também não vou complementar. Quando a gente fala de ST, a gente não calcula uma margem de lucro, o MVA, só que nem sempre a gente consegue praticar o MVA. Vocês concordam comigo? Às vezes o MVA é 58,25, mas você tem um lucro de 30.
Como pode ter um lucro de 70? Pode ser, claro que pode ser. Vai ter os dois casos. Então, teremos situações aonde a sua operação, você vai ter que complementar o imposto por conta do MVA aplicado, e teremos situações que você vai ter que ressarcir. Olha, eu paguei a mais. Você falou que o meu lucro era de 50, mas está de 40, devolve os 10. Aí é quando você busca essa recuperação tributária. O ROT é a opção que você fala, ó, São Paulo, eu não vou te pedir o a mais, mas também não me cobre também. Então, o ROT, que é a definitividade, né, tem vários nomes, é você falar, ó, eu não vou fazer, mas também você não me cobra. Aí você assina e manda. Você faz o protocolo. Muitas empresas aderem ao ROT por não conseguir apurar o ressarcimento. É um campo? É um campo de atuação. É um campo mais complexo? Mas o que é fácil na nossa vida, digamos lá? Nada. Se você tem uma escrituração correta, se você tem um controle de estoque bacana, vale super e transaciona mercadorias com ST, lógico, né? Vale a pena sim você não aderir ao ROT. Muitas empresas vêm aderindo ao ROT por não ter o sistema, não ter a segurança de buscar esse ressarcimento. Então, o ROT ou definitividade é a opção que os estados dão para você, porque sabem que muitas empresas não vão conseguir pedir. Você fala, ó, vamos deixar quieto esse assunto, você não me cobre, eu não te cobro, a gente fica ok. Mas é importante mencionar que muitas empresas têm a restituir. E deixam de restituir por quê? Porque não tem como, não tem escrituração, não tem expertise para buscar esse ressarcimento desse tributo. Gislaine, ficou claro, minha querida? Manuela, minha querida, muito obrigada por estar presente aqui. Ai, obrigado, Marileia, muito obrigada. Vocês têm alguma dúvida do que a gente abordou aqui na nossa aula de hoje? Querem fazer algum comentário, alguma observação? Me falem. Ah, ninguém abriu o microfone. Ninguém falou nada. Falem para mim. Ah, Geraldo, muito obrigada. Tirei aqui a nossa, como é que fala? O nosso compartilhamento, para vir aqui para a gente passar os nossos últimos minutos aqui discutindo, e também quero comentar com vocês algo bem interessante. Nós estamos começando uma mentoria para iniciantes da área fiscal. Então, você que é advogado, perito, ou estudante de contabilidade, ou que está fazendo advocacia, que quer entender mais um pouquinho mais aprofundado sobre a área tributária, depois dá uma olhadinha lá nas nossas redes sociais. É um projeto bacana, é um projeto novo que eu estou emergindo. Eu sou docente, já tenho 3 anos, trabalho no tributário há 14. Não vamos falar a minha idade, para não ficar chato. Mas, então, quem tiver interesse, depois procura a gente, ou quiser discutir algum assunto, estamos aqui para isso. Patrícia, minha querida, pode abrir o microfone e falar. Está com a Boa mãozinha noite. levantada? Tudo bem? Tudo bem, você? É um prazer, viu? Muito obrigada por compartilhar tanta coisa legal. Ah, minha querida, eu que agradeço. Foi muito bom. Eu tinha comentado ali, você perguntou o que era que eu tinha dito que eu não sabia, mas que eu começaria, é sobre a análise de compra pelo SPED de itens de Simples Nacional. O quanto a gente perde com os créditos de ICMS. Vou fazer isso amanhã, já vou gerar os arquivos e pedir para as meninas analisarem. Achei isso fenomenal, foi muito bom. Patrícia, sabe o que você faz? Pega o seu cadastro, os que foram utilizados nos últimos meses. Se for possível, não sei se vai ser possível, pede para consultar no site do Simples. Porque Legal. Algumas empresas eram, outras não eram, passaram a ser, ou deixaram de ser, né? Aquela coisa toda. E no sistema, veja se tem um botão, um campo, um flag identificando esse fornecedor como Simples Nacional. Por quê? Se o seu digitador, se o seu analista digitou errado, jogou 18, mas o CNPJ desse cara está como Simples, o sistema dá um erro.
para você não se creditar indevidamente, que aí é pior ainda, é aquilo que a gente falou, o que ia ser ruim ficou pior. Legal. Lá nas orientações de cadastro nós temos isso. É necessário que verifique se é ou não Simples Nacional. Mas assim, o levantamento do quanto eu compro de um Simples Nacional, isso eu não tenho em mãos assim para dizer. Uma bela de uma análise. Eu gostei bastante. Ótimo. Muito obrigada, viu? Contribuiu muito. Ai, que Quero bom, fico participar muito demais. feliz. Depois que vocês fizerem, pessoal, essas análises de monofásico, de simples, de SIAP, de exclusão de CMS, manda para gente, professora, eu fiz, deu certo, ó, professora, estou com dúvida aqui. Gente, é o que a gente, assim, eu sou super, quem me conhece aqui, né, eu tenho aqui alguns alunos meus, acho que o Maicon, meu aluno, né, da graduação, a Manuela, o Caluano, a gente que trabalha com tributário, o que nós temos na vida, glória a Deus, é o compartilhar, é o se ajudar, essa cadeia de conhecimento. Poxa, eu não vi isso, deixa eu ver. Aí você vê, recupera um tributo, ganha uma promoção ou ganha um cliente e o mundo fica mais rico. E todo mundo fica feliz e todo mundo fica bem. Então, façam as análises sim. Obrigada por terem vocês aqui. Depois chama lá nas nossas redes. Se tiver interesse na mentoria ou conhecer alguém que está buscando entrar na área tributária, fala para falar com a gente e eu permaneço aqui à disposição. Márcia, minha querida, vamos fazer nosso encerramento? Vamos ver se mais alguém tem alguma observação para fazer. Geraldo, Manuela, a Marileia, a Patrícia, a Greta, a Janaína, Daniele. Camila, o Geraldo colocou uma observação lá nos comentários. Fala para mim, Márcia. É grande, tá? Vou ler aqui para você. Claro. Professora, tenho uma dúvida sobre prescrição. Entendo que vem da lei, mas meu professor não conseguiu me explicar a intenção do legislador. Não deveria esta prescrição ser a partir do fato gerador? Entendo que o fisco irá demorar para converter o crédito em dívida ativa, mas há o princípio da eficiência do Estado e a dignidade do devedor. Penso que deveria a computar da incidência do fato gerador, até pela função social do direito de pagar tributo depois da Constituição de 88, versando sobre os princípios individuais e a dualidade com o direito de tributar, apesar do devedor já está errado, acho que é isso que ele quis dizer. O que o senhor poderia falar sobre a senhora, né, poderia falar sobre a prescrição ser após a notificação e não com o início da transação, até porque irá gerar sanção penal por não pagar tributo. Estava pensando sobre a ideia da estratégia de aguardar prescrever às vezes. Acho que é isso. Bom, vamos lá. O que é importante a gente entender? A questão da prescrição e da decadência é muito discutida a partir de qual momento se aplica. Se é a partir do fato gerador ou se é a partir da notificação. Já vi ocorrer pelas duas formas. O que nós, enquanto operadores, né, de contabilidade do direito, temos que entender é que, dentro desses 5 anos, nós estamos sujeitos, sim, a sermos autuados e questionados. Quando nós estamos dentro de uma tratativa, que seja essa tratativa legal, de notificação, a gente perde essa questão da prescrição da decadência. O que eu sempre aplico, Geraldo? Essa discussão, que inclusive eu tenho nos meus processos, né? Poxa, eu tive uma situação, por exemplo, até da exclusão do PIS e da COFINS, que a gente foi atrás para buscar, e estava, a partir do fato gerador ou a partir da obrigação acessória, né? Então, o fato gerador, ele vai ocorrer, exemplo, em maio, mais a obrigação acessória ela entrega em junho.
Aí houve essa discussão com o fiscal, a partir de qual momento que nós vamos considerar essa prescrição em decadência, porque isso implica em um mês de resultado positivo para a empresa. Então, veja que isso é preciso discussão. Isso a gente precisa, dentro de uma atuação, a gente precisa sempre entender e discutir. Existem algumas situações, quando a gente fala, por exemplo, na esfera estadual, que nesse meu caso, foi na esfera federal, mas existem algumas situações que vai buscar pela obrigação acessória. Existem algumas situações que vem buscar pelo fato gerador. Existem algumas situações que é exigido pela constituição da notificação do crédito. Então, existe sim uma dúvida muito recorrente, existem correntes que defendem isso, que defendem aquilo. O que eu faço dentro das minhas rotinas de trabalho, seja consultoria ou seja ensinando, é sempre pontuar que discuta a base legislativa daquele imposto, daquele tributo. Estamos discutindo PIS e COFINS? Quando houve a questão do PIS da COFINS, que os fiscais buscaram, né, lógico, né, para não entregar o creditamento dos contribuintes, assim, olha, eu quero a da PIS. Gente, eu nem sabia de da PIS. Eu nem era nascida na da PIS. Não tinha nem o COFINS, não tinha da CON, tinha da PIS. A gente discutiu, não, mas a gente não é obrigado a ter isso aqui, porque já prescreveu. Aí fica aquele impasse, fica aquela discussão. Geraldo, infelizmente, não tem uma resposta pronta para você. Olha, sempre aplique o fato gerador ou sempre aplique a obrigação acessória. É necessário verificar os autos, é necessário discutir com o fiscal que você está ali naquele litígio para que se chegue a um contento. Mas, infelizmente, a gente tem situações em que nós somos onerados ou por uma situação ou por outra. Então, realmente, é um assunto muito delicado, porque vai depender da esfera de tributação, vai depender se a gente já está envolvido em algum problema, em alguma fiscalização, em alguma notificação, entendeu? Não ficou super respondido, porque não tenho como dar uma resposta fechada. Infelizmente, para nós, de forma geral. Tranquilo, professora. Muito obrigado. Imagina! Mais alguém tem alguma observação para fazer? Aqui perguntou onde eu dou aula. Olha, eu estou dando aula em várias instituições. O projeto que a gente está falando agora é realmente de uma imersão tributária, Geraldo. Esse que eu comentei com vocês, é de realmente a gente imergir na tributação, trazendo os conceitos e cálculos, para a gente entender onde nós podemos atuar e de forma concreta, coesiva, com segurança, né? Greta, muito obrigada a todos vocês. Aspectos importantes, tá? Para a gente finalizar nosso bate-papo. Vocês vão receber a certificação, tá? No e-mail de vocês. Até o final da semana a gente manda. Depois comentem. Ah, bem interessante, Patrícia. Depois, se você quiser gostar da ideia, chama a gente lá no nosso Insta, no direct, que a gente conversa. Se teve dúvida, professora, que nem a Patrícia, eu vou aplicar essa ideia, esse insight, depois conta para a gente o resultado que vocês tiveram. Aqui eu, na verdade, nem paguei tributário ainda, já entrei na pós e Geraldo, assim, eu vou te falar, eu sou, ó, você vê, eu sou perita tributária, eu atuo na área pericial, eu tenho gestão de tributos e planejamento de tributos. As minhas 3 especializações é na área tributária e eu vivo me enfiando em debates, discussões, simpósios. Vou agora imergir nessa mentoria junto com os meus alunos, porque assim, não é somente conhecimento novo, é discutir o que a gente já tem também. Porque o que a gente tem é complexo, tem desdobramento. Esse caso de diferencial de alíquota, que calcula por dentro, calcula por fora, como que funciona, é muito complexo. Então, estudar, a gente que escolheu ser tributarista, a gente vamos estudar aí sem ver fim, né? E parabéns, porque é isso que a gente precisa. É discutir, é estudar, é estar envolvido em debates para trazer insights, para trazer resultado para o nosso dia a dia, né? Ó, estava estudando.
Márcia, meus recadinhos eram esses. Tem algum recadinho para deixar para os nossos alunos? Fora o muito obrigado por todos estarem aqui, né? Olha, o pessoal pediu a planilha, né? Ah, Então, eu peguei o telefone de todo mundo aqui, depois eu mando para vocês, vou mandar por e-mail e vou mandar também pelo WhatsApp. O Geraldo sugeriu que nós criássemos um grupo. Eu vou criar, mas eu não vou colocar todo mundo no grupo, eu vou mandar no individual o link, e quem se sentir à vontade pode participar do grupo, e aí a gente continua essa discussão depois, né, em grupo, se tiverem dúvida, eu acho que é bacana, a gente vai trocando. ótimo. Você já falou do certificado. Se a galera quiser se sentir à vontade, quiser abrir a câmera para a gente dar um print e depois postar, fica à vontade, a gente dá um print aqui. A Creta apareceu, Patrícia, opa! Olha que ótimo, a Janaína já estava, que eu já vi a Janaína. Espera aí que eu vou abrir uma... Vocês também podem dar um print, né? Espera aí que a gente faz uma pose, né? Vamos esperar para ver se a galera vai abrir. Geraldo apareceu, obrigada, Geraldo. Gislaine. Que legal. Ótimo. Daniela, obrigada. Bacana, olha só. Doutor Caluano, meu grande advogado, lá do Mato Grosso, obrigada pela presença. Bacana. Belém do Pará. É verdade, é a Annelise que é verdade. Manuela está perdoada, que está de pijama, não tem problema. Bacana, gente. Vamos preparar então para o print? Vamos, vai, Márcia, você faz? Eu faço, mas aí todo mundo pode fazer, dar um print screen aí no computador, eu vou fazer isso agora, tá? Faço uma pose aí. Pronto, eu dei o meu print aqui, deixa eu ver se funcionou. Vamos lá. Funcionou, vamos ver aqui. Deixa eu dar mais um aqui com o celular. Depois a gente posta. Se vocês colocarem aqui o arroba de vocês, a gente marca. Isso. Bacana, gente. É isso. Muito obrigada a todos vocês pela presença, de verdade. Me coloco à disposição. Se cuidem. Deus abençoe. Vamos seguir nossa caminhada, que não é fácil. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Se tiver algum tema, professora, joga esse tema, vamos discutir esse tema. A gente traz mais uma aula dialogada aqui, sim. A gente tem tributação digital, a gente tem obrigação acessória. Gente, assunto não falta, né? Então, a depender do que vocês precisarem, estou aqui à disposição, viu? Muitíssimo obrigado. Então, colocando aqui o arroba, coloquem de todos para a gente depois se marcar lá e se seguir. Legal. Eu vou mandar, então, até amanhã e ao final da semana a gente manda também o certificado, tá? E Perfeito. Quem quiser, fica à vontade, entra no grupo, pode colocar, né? Eu acho que pode colocar quem não é aluno também, né, Camila? Pode, claro, claro. Eu acho que vale a pena a gente engrossar o caldo e trazer mais assunto aí para as nossas discussões e, quem sabe, fazer outras aulas como essa, né? Eu gostei muito. Ai, eu adorei. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus, viu? Muito Até mais. obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Vou pegar aqui os arrobas, tá? Podem colocando aqui que a gente vai pegar os arrobas de vocês. Patrícia, eu que agradeço, minha querida. Má, tá anotando os arrobas, minha querida? Eu estou tirando foto, tá? Tá bom. Estou tirando foto para não perder. Janaína, muito obrigada, minha querida, por ter participado. Mestre Caluano, muito obrigada, meu querido.
Obrigada, Paty. Obrigada. Acho que é isso, né, Camila? Anotou os arrobas, minha querida? Anotei sim. Perfeito. Então, obrigado, minha querida, pela oportunidade. Fica com Deus, melhoras para você e a gente vai se falando. E todas vocês, muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vamos lá, que agora eu tenho que parar de gravar, né?